Fechados em nossas bolhas, a vida passa ao nosso lado, sem ver, sem perceber, sem escutar. Ma secondo voi, oggi, A história é um tempo que escapa e que é esquecido num piscar de olhos. Tudo se resume em emoções de poucos segundos. Allora, non so voi, ma quando Mas essa é realmente a realidade? Quem você escuta? Quem você segue? Quem irrompe na sua vida tornando-a viva? Façam o que ele lhes disser. É a frase que Maria dirige aos servos durante o casamento em Caná, quando o vinho havia acabado e a festa estava para terminar. Como restaurar força, vigor e vida a um momento de convivência cotidiana? Como reanimar uma comunidade que se apagou? Simples, seguindo Jesus Cristo, nossa esperança. O único que pode restaurar a alegria onde tudo se torna apático. O casamento em Caná marca uma espécie de divisor de águas na vida de Jesus e, consequentemente, na vida de todo cristão. É o portal de entrada, como nos lembra o Papa Francisco, para a vida de cada crente, pois se torna o sinal claro da irrupção de Deus na nossa história pessoal. Nós, porém, não somos meros espectadores, sentados na plateia a admirar o espetáculo dos milagres. Somos parte ativa integrante. Sem nós, o milagre não pode se completar. Façam o que ele lhes disser, e terá início uma relação de amor entre o homem e Deus, uma aliança de bondade e abundância que dará muitos frutos. Dali, de fato, desencadeia-se um processo feito de fé, liberdade e serviço. O mesmo processo que levou Dom Bosco a dar vida à família salesiana. Uma família que nos inclui a todos, sempre em busca daquele vinho bom que nunca falta. Estamos prontos para ser os servos que se deixam influenciar por Cristo? Façamos o que ele nos disser e ponhamo-nos em movimento. O caminho para segui-lo consiste em 4 passos simples. Começamos o caminho com a força da esperança jubilar do já e com a coragem do ainda não, certos de que o Senhor ainda tem muito a nos revelar. Estamos prontos para segui-lo? Ver. Maria estava lá, numa festa de casamento, atenta, e percebeu o que estava a acontecer. Ela observou, examinou, interpretou a situação. Nenhum detalhe lhe escapou. E a partir disso, daquela observação exata, começou o que mudaria o destino da festa. Ouçamos o que escreve o salesiano Dominique Velliat. O carisma salesiano ainda está em peregrinação. Toda peregrinação envolve certa dose de risco.
Às vezes, é preciso enfrentar o desafio de aventurar-se por um caminho que pode parecer ainda inexplorado. É nesse contexto que todo salesiano, inclusive aquele do contexto da Ásia Sul, confiante na presença constante do Espírito de Deus, é chamado a continuar o próprio caminho. Com um pouco daquela confiança que o poeta Antônio Machado descreveu tão intensamente em seu poema Caminante no hay camino. Caminhante, não há um caminho. O caminho se faz ao caminhar. Maria viu o que estava acontecendo e abriu o caminho pelo qual os servos pudessem andar. Ela não estava ali por acaso. Fora convidada e não foi uma hóspede neutra, uma entre tantas. Participava do banquete, era parte ativa. Por isso sentiu-se na obrigação de fazer a sua parte. Escolheu não ficar indiferente. Escolheu colocar-se na linha de frente e não fechar os olhos, em nome do politicamente correto. Aprendamos com ela a não cair naquela indiferença que não só justifica o que acontece, como também o favorece de forma indireta e passiva. Devemos ser parte ativa da festa. Olhar tudo, observar com atenção, ler, ver realmente. Acolhamos os jovens. Observemo-los, percebamos cada pequeno detalhe, porque é nesse momento que o Senhor nos surpreende e uma simples atenção materna torna-se o tesouro que revela a ação de Deus. Fiquemos atentos e vigilantes ao que acontece ao nosso redor. Su ciò che accade attorno a noi. Escutar. Façam tudo o que ele lhe disser. Atenção, a ênfase não está em que deve ser feito, mas em quem nos diz o que fazer. Os acontecimentos devem ser enfrentados à luz de Cristo. Madre Teresa escreve às suas irmãs: Preocupa-me pensar que algumas dentre vocês ainda não encontraram Jesus face a face. Podem até mesmo passar algum tempo na capela, mas já viram com os olhos da alma o amor com que ele olha para vocês? Já ouviram as palavras de amor que ele lhes dirige? Ouvir, colocar-se à escuta, um convite claro e simples para uma análise completa, que se baseia na visão vertical das coisas. Porque depois de olhar o mundo de forma analítica e horizontal, precisamos dar atenção ao outro, para que o nosso ativismo não fique vazio. Crer é confiar nas mãos do Senhor, é crescer na certeza e na segurança que vem de um coração guiado pela providência divina. Deixemo-nos guiar por Maria, que com sua confiança total nos ensina a colocar-nos à escuta do Senhor, antes ainda que do mundo. Devemos ouvi-lo atentamente antes de agir, porque seria uma tragédia crer que servimos a Deus e, em vez disso, elevar a ídolos os nossos próprios projetos. Quanto trabalho e quanta fadiga, desperdiçados no beco sem saída da mundanidade pastoral, que nos leva a empenhar-nos sem ter presente a quem estamos servindo. O projeto pastoral só se sustenta se for continuamente alimentado pela palavra. Escolher. Os servos ouvem, acolhem e escolhem confiar plenamente nas palavras de Jesus.
como Maria lhes havia pedido. Mas não só isso. Fazem-no de maneira tão segura que enchem os cântaros até a borda, por vontade própria. Porque se você confia em Jesus, não há espaço para mais nada. Escolhemos uma experiência autêntica e uma proposta integral, como a que Dom Bosco oferecia aos seus jovens. Pietro Braido escreve: a primeira instituição de Dom Bosco crescia lentamente, mas com vigor e notoriedade crescentes, como o grão de mostarda do Evangelho. Ele sabia recorrer igualmente a meios fortes, como os exercícios espirituais. Já em 1847, fizera a primeira experiência com os oratorianos. Ela tinha comportado, para uma boa parte dos 50 participantes, a permanência dia e noite nas instalações do oratório. Quando confiamos em Jesus, não há espaço para mais nada, e a nossa disponibilidade humana, limitada e falha, torna-se ainda mais plena, alegre, pronta e generosa. Os servos, de fato, podiam interpretar as palavras de Jesus de maneira humana, fazer o que podiam ou o que consideravam oportuno, razoável, plausível. O resultado teria sido muito diferente. Como quando, diante de desafios urgentes, toma conta o raciocínio humano. E sabemos, contudo, que ao ver a falta do vinho, da esperança, a tentação é fazer o mínimo. Não, escolhamos apostar na palavra de Deus e a nossa ação irá até a borda. Não é mais hora de projetar nossos medos nos jovens. É hora de escolher confiar completamente, saindo do que conhecemos e enchendo os jarros com generosidade transbordante. A generosidade que vem de Deus. Agir. Os jovens ainda estão à procura de quem tenha coragem e a convicção da fé em Cristo. Estão à procura, mas não têm o vocabulário para dizê-lo. E nós devemos agir movidos pela audácia da fé. Escreve o Papa Francisco. A fé não afasta do mundo, nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos. A fé faz compreender a arquitetura das relações humanas, porque identifica o seu fundamento último e destino definitivo em Deus, no seu amor, e assim ilumina a arte da sua construção, tornando-se um serviço ao bem comum. A fé é um bem para todos, um bem comum. Ela ajuda a construir as nossas sociedades de modo que caminhem para um futuro de esperança. Somos portadores do vinho bom, somos sinais do amor de Deus aos jovens, especialmente aos mais pobres. Somos cooperadores do projeto de Deus para os jovens. Devemos ser testemunhas de um coração saudável que compreende a revelação de Deus e ajuda os jovens a viver no mundo enraizados na fé, com olhos, ouvidos e alma livres de qualquer constrangimento externo. E como viver tudo isso? Agindo no mundo de maneira livre e consciente. Porque é essa a escolha, que deriva de um olhar e uma escuta atentos ao que nos cerca, que nos impulsiona a fazer parte ativa da história dos jovens. Falemos a eles das coisas terrenas vividas à luz de Deus. Levemos a eles o bom vinho para que possam festejar conosco hoje, aqui neste mundo. A esperança é Cristo, aqui e agora. É Ele que move nossas ações, é Ele que nos lembra, no banquete do dia a dia, que a fé não é uma propriedade privada, mas deve ser tomada e servida em ânforas cheias até a borda. Felizes os jovens que encontram estes servos cheios de alegria autêntica.
fragili, frágeis, problemáticos, desmotivados, vazios. Assim os jovens são descritos hoje. Temos certeza de que é isso mesmo? Temos certeza de que não somos nós os incapazes de perceber o olhar curioso deles sobre o mundo? Para onde os estamos acompanhando? Estamos oferecendo para eles o vinho novo do casamento de Caná? O único capaz de devolver alegria e esperança em meio às dificuldades, dúvidas e incertezas? Os jovens buscam uma proposta crível, testemunhas confiáveis. Em uma palavra, procuram gente de fé. Esse é o nosso desafio. O desafio de toda a família salesiana. E esse ano, de forma ainda mais intensa, o desafio de todos os cooperadores salesianos no 150º aniversário da sua fundação. Servos no mundo, servos no banquete cotidiano. Cada cooperador é chamado a olhar a história, lendo os sinais dos tempos, a escutar os desafios e captar cada uma de suas nuances, a escolher o que fazer e agir. Mas tudo isso só pode ser feito como Dom Bosco pedia, com um caminho enraizado na fé em Cristo. E não é isso, talvez, mais uma vez, acolher o convite de Maria para fazer o que ele lhes disser? Os cooperadores são chamados a viver com o mesmo coração e a mesma paixão salesiana pela salvação dos jovens. E nesta celebração tão importante, gostaria de convidá-los a viver a própria missão até a borda. Estamos todos no mesmo banquete. Caminhamos juntos. Ouçamo-nos, ajudemo-nos, apoiemo-nos, porque a família salesiana precisa de todos e de cada um. O sonho de Dom Bosco continua sempre que um jovem descobre nos educadores e pastores que encontra. Não um limite à sua liberdade, mas o caminho para ser plenamente ele mesmo. Um jovem que vive a própria fé a serviço dos irmãos. Esta é a boa nova que somos chamados a viver e anunciar, seguindo Cristo. seguendo Cristo.